Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional. Nós temos visto que depois que Israel conquistou a Terra Prometida, tendo dividido o território entre as tribos e vivenciado ali o cumprimento de uma promessa que Deus fez ao patriarca Abraão de que daria aos seus descendentes a terra de Canaã, o povo encontra um primeiro grande conflito: o altar erguido pelas tribos que ficaram do outro lado do Jordão. Ruben, Gade e Manassés precisaram esclarecer aos seus irmãos das demais tribos a razão daquilo que fizeram. Josué capítulo 22, versículo 24 e 25 nos diz: Fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim, bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Qual era a preocupação dos filhos de Ruben e Gade? Qual é a sua preocupação com os seus descendentes? Quando você olha para seus filhos pequenos, para seus netos, o que você gostaria que eles nunca se esquecessem? Se olharmos para o presente e passado judaico, vivenciamos atualmente a situação em que os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés previram, de irmãos israelitas dizendo: que tem vós com o Senhor Deus de Israel? E ferindo com palavras e atitudes, afastando os outros do temor do Eterno. Como assim? Bom, quem nunca ouviu falar da história dos judeus marranos, dos Bnei Anussim, dos filhos daqueles que foram forçados a se converter ao cristianismo no passado? Pois, caso contrário, sofreriam ali a pena da perseguição e morte por parte da Igreja Católica? Pois hoje, justamente, estes descendentes de Israel são mal vistos pelos demais, sofrem discriminação e ouvem: vocês não são filhos de Israel. Rabinos que detêm o monopólio para dizer quem é judeu e quem não é, que exercem poder autoritário para determinar quem tem direito ou não em fazer aliá, e que, sob pretexto de evitar a assimilação ou falsos judeus, simplesmente fecham as portas para milhões de descendentes de Israel que não possuem culpa alguma no fato de seus pais, por medo da morte, terem aceito uma conversão forçada ao cristianismo, talvez justamente para preservar a vida dos seus descendentes. Um altar pode ser construído para a idolatria, sim, mas no caso dos irmãos Rubenitas, Gaditas e Manassitas, o altar serviria justamente para que eles se lembrassem da fé judaica e nunca, jamais ali oferecerem sacrifícios. Foi isso que os príncipes disseram. Josué capítulo 24, versículo 26 e 27 nos diz: pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja por testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. É nosso dever incutir na mente e no coração de nossos descendentes o amor pelo Eterno, o amor pela Torá, mas também que eles possam crescer com a firmeza de saberem quem são, legítimos filhos de Israel, descendentes de Abraão e herdeiros conforme promessa. Com essa convicção plena, nossos descendentes não precisarão mendigar reconhecimento de homens, mas saberão seu devido lugar, e esse deve ser o nosso testemunho para as futuras gerações. O apóstolo Pedro afirmou: devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Evidente que há muitos falsos judeus pelo Brasil e pelo mundo afora, pessoas que não vivem de acordo com a Torá, mas isso é um problema delas, não nosso. Assim como o Shaliach Kefa
Assim como os líderes de Ruben, Gad e Manassés, é de nossa responsabilidade manter uma lembrança, talvez um altar para dizer: aqui existe um altar, mas jamais sacrificaremos nele. Esse é apenas um lembrete de que o altar verdadeiro para nós é em Jerusalém e que jamais faremos algo fora do que manda a Torá. E isso nos faz lembrar a bênção da Amidá. Seja agradável perante ti, ó Eterno nosso Deus, o teu povo de Israel, e recebe as suas preces. Restaura o serviço no palácio da tua casa, a fim de que as oferendas queimadas de Israel e suas preces possam ser rapidamente aceitas por ti, com amor e favor, e que o serviço religioso de teu povo Israel seja sempre aceitável perante ti, e que os nossos olhos possam ver a tua volta a Sião com misericórdia. Bendito sejas tu, Eterno, que devolves a tua divina presença a Sião. Creia nisso. Creia que o Beit HaMikdash será reconstruído e Deus voltará a receber os sacrifícios de Israel em Jerusalém. E tenha sempre, diariamente, ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.